boa tarde, tudo de bom para você, está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Hoje nós estamos com convidados muito especiais, mas para falarmos de um assunto muito sério, então você fique aqui com a gente. A musiquinha é para alegrar o ambiente, porque não é porque o assunto é sério que você precisa se entristecer. Pelo contrário, nós fazemos o Trocando Ideias para mostrar para você que sempre existe uma saída para você viver melhor, para você fazer com que o mundo seja melhor também através das mudanças de atitudes, a partir das nossas atitudes. E hoje não vai ser diferente. Já vou te falar o tema de hoje. Antes quero agradecer demais a Sodier Doces, que sempre manda os bolos deliciosos para os nossos convidados. Hoje tem bolo de chocolate ouro branco, com morangos, uma delícia. E também o tradicional que a gente ama, que é o de cenoura com Nutella. Então você fique aqui com a gente, porque os nossos convidados vão aproveitar essa delícia. E também você pode fazer a tua encomenda na Sodier, mais perto da sua casa. O Instagram tá aí. E quero deixar o meu beijo enorme para a tia Cris, que montou essa mesa linda, os nossos convidados elogiando estas delícias que estão perfumando o ambiente, porque está tudo muito fresquinho, como tudo que tia Cris faz. Então lá no da Cris Delivery, no Instagram, você tem mais informações para conversar com ela. Tá aí na tela também o WhatsApp da tia Cris, que é o 940 eu nunca sei esse WhatsApp de cor e já passo para você que está aí na tela também, que é o 949097150. Está aí na tela para você fazer a sua encomenda com ela. E muito, se você mora na região do ABC, ela entrega na sua casa todas essas delícias e tem muito mais no cardápio. Então entre em contato com a tia Cris para você saber mais informações. Nosso programa de hoje vai falar sobre o limite que muitas vezes nos faz tomar atitudes que são às vezes impensadas, mas mais do que isso, nós vamos falar do excesso de trabalho, que é uma preocupação mundial. Para você ter uma ideia, e eu quero que você preste atenção na nossa conversa de hoje, nós temos levantamentos da Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, que dá conta de que pelo menos 840 mil pessoas morrem todos os anos em decorrência de doenças que são causadas pelo excesso de trabalho. Mais de 55 horas por semana já é considerado um limite, porque ao longo dos anos, nós estamos falando uma vez, né? Estamos falando que ao longo dos anos, quando você trabalha além da conta, você pode desenvolver problemas graves de saúde. E hoje nós temos o advento da internet, que também nos chama a atenção, porque nós temos 68% da população mundial que tem acesso às redes sociais. Para você ter uma ideia, são mais de 144 milhões de pessoas que usam só o WhatsApp. Isso sem contar as outras redes sociais. O Marcelo está aqui com a gente, ele é neurocientista, é um especialista nesse assunto. E ele vai falar muito com a gente sobre isso. Acabou de ser honrado pela Câmara Municipal de São Paulo por conta deste livro que ele acabou de escrever, que fala muito sobre esse assunto. Então é muito importante que você entenda, vamos mostrar o livro para você, é muito importante que você entenda, o livro está aqui, olha, o dia em que nos esquecemos como pensar. Porque muitas vezes a gente acaba trocando, a inteligência artificial tem feito com que muitas pessoas achem que agora você não precisa pensar em mais nada. Você coloca lá e você tem a resposta completa. Não é isso que é o caminho mais saudável, não é esse. O Marcelo vai falar muito com a gente sobre isso hoje. E é importante que você entenda também que no nosso dia a dia, quando você ultrapassa todos os limites, você sempre tem um grito antes do burnout. E o Luiz vai falar com a gente sobre isso, é o nosso psicólogo, porque o burnout, para você ter uma ideia, nos últimos 4 anos, houve um aumento de mais de 820% no Brasil nos casos de burnout. É um número altíssimo. Os afastamentos são cada vez mais preocupantes. E no Brasil, os problemas relacionados à saúde e também à saúde mental já são a segunda causa de afastamento no trabalho. E nós estamos falando também da saúde de um modo geral, do nosso corpo e da nossa mente. Doutora Débora é cardiologista e está aqui com a gente, e a doutora Débora vai falar um pouco da importância desse equilíbrio para a saúde do nosso coração, porque pelo menos há um aumento de mais de 17% nos riscos de você ter um infarto, por exemplo, quando você passa da conta no trabalho. Nós precisamos entender essa relação da gente com o trabalho, por quê? Porque muitas vezes a gente não percebe que está chegando
Chegando no Limite. Lucas Tavares está aqui com a gente, meu colega de profissão, é apresentador de TV. Ele acabou de se desligar de uma emissora de TV, mas o Lucas tem uma história linda com futebol também. E também ele, durante muito tempo, fez palestras ligadas ao marketing até chegar na apresentação de programas. E o Lucas passou por um episódio de estresse bastante elevado, algumas semanas atrás, 2 ou 3 semanas, né, Lucas? Máximo uns 15 dias. 15 dias. O Lucas saiu da emissora onde ele trabalha, ele tirou o ponto e deu o recado. Esse dar o recado é muito importante que você entenda, porque às vezes você vê uma coisa acontecer com uma pessoa que trabalha com você, ou você vê nas mídias sociais, porque a partir do momento que o Lucas tirou o ponto, as mídias todas falaram sobre isso, você não sabe o que está por trás das atitudes das pessoas. E muitas a imagem do Lucas aí no momento em que... vou até colocar, pode colocar o áudio também. Solta com o áudio, Danilo, por favor, para eu poder... E Davi, para eu poder... Eu vou sair um pouco do roteiro aqui, peço desculpas para a produção, mas vocês merecem saber a verdade, porque eu tenho responsabilidade com vocês de casa. Hoje eu me despeço da TH+ SBT, foram 5 anos de muito trabalho, dedicação e aprendizado. Eu entrei aqui todos os dias com compromisso de entregar o meu melhor e de honrar a confiança de quem esteve aí do outro lado, né, na telinha. Só que nem sempre os ciclos terminam da forma como a gente imagina. A vida nos ensina que competência, respeito e profissionalismo precisam caminhar juntos e existem valores que são inegociáveis. Eu saio com a sensação de dever cumprido e com a certeza de que eu fiz o meu melhor nas condições que tive. A vocês, telespectadores, o meu muito obrigado pelo carinho, pela confiança e por caminharem comigo durante todos esses anos. E uma coisa eu posso dizer, despedidas também podem ser aí o começo de grandes recomeços. Um novo capítulo já começou a ser escrito e eu espero encontrar vocês novamente nessa próxima jornada. E é com muita gratidão por essa emissora que me fez crescer como profissional e gratidão aos profissionais que estiveram ao meu lado, confiando no meu trabalho todos esses anos, que eu encerro o meu último SBT Esportes dessa forma, com um coração acalentado, com um coração... Eu não posso dizer outra palavra, é gratidão por vocês. Se eu me prolongar aqui, eu vou me emocionar, porque são tantas pessoas que trabalham para fazer um programa desse, que vocês não fazem ideia. Eu queria citar o nome de todo mundo que está ali, eu não seria justo se eu esquecesse. Foi o momento mais emocionante, né? Eu vou começar com você, Lucas. Obrigada por estar aqui com a gente. Primeira vez que o Lucas fala sobre isso. E eu pedi para que o Lucas viesse hoje e conversasse junto com os nossos convidados, porque, como eu falava antes da gente começar a assistir o vídeo, é preciso que a gente entenda o que acontece com a gente, com a nossa mente, com o nosso dia a dia, com as nossas insatisfações, com a nossa tristeza e com aquilo que a gente deseja fazer e muitas vezes não consegue. A gente tem visto esses números alarmantes que eu falei para você, e tem muito a ver com a expectativa também que a gente cria, né, Lucas? Quando a gente começa a realizar um trabalho. Ainda mais você vindo de uma carreira bem-sucedida no futebol. Lucas jogou com o Ronaldo Gaúcho. Quer dizer, você tem toda uma história, né, de profissionalismo e de conquistas. O que faz com que as coisas fiquem mais difíceis, né? Você se emocionou de novo vendo a despedida. Sabe que foi a primeira vez que eu vi. Depois de tudo, porque, enfim, quando aconteceu e eu me afastei literalmente de tudo, tive a grande oportunidade de estar aqui com você. Aliás, boa tarde para você aí de casa, eu estou muito honrado com esse convite, de verdade, é a primeira vez que eu vou conversar sobre esse assunto e foi a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu me assisti depois de tudo que aconteceu, eu não tinha visto, Keila, ainda. E realmente foi emocionante e eu me emociono porque eu trabalhava com pessoas espetaculares, eu tenho uma gratidão enorme pela televisão. E, enfim, aí você precisa de um tempo para entender, para processar, porque você falou muito bem quando você disse que hoje vai tudo para a mídia social e o que vai para a mídia social vai da forma que a mídia social quer. Eu não tenho responsabilidade sobre tudo que está vazando com o meu nome, enfim. E o que aconteceu? E aí sai, né, as famosas manchetes da forma que eles optam, porque a gente sabe que hoje, querendo ou não, a internet é importante, aí optam por ter mais likes. Só que eu me emociono, porque atrás de toda essa roupagem, nós somos humanos. E tem limites. E quando é que você percebeu que você tinha chegado no seu limite? Keila, não foi uma decisão da dia para a noite. É algo que vem acontecendo no nosso trabalho. Então, insegurança, insatisfação, no meu caso, o fato de repente, não ser ouvido, me deixava muito inquieto. Então, já comecei a perder o sono nos últimos meses por conta de coisas que vinham acontecendo e eu me senti perdido. Então, já para aí, antes de você falar. Ele sentiu, eu quero falar com o Luiz, que eu quero falar antes de chegar no Marcelo.
E nós vamos pegar esse exemplo do Lucas para mostrar para você, porque o Lucas tem uma profissão específica que é mais visível, né, vamos dizer assim, mas os problemas são os mesmos, só mudam de endereço, né, Lu? Sim. Então, acho importante pontuar dentro daquilo que o Lucas acabou de falar, que é a primeira parte dessa história. Eu já vinha percebendo que eu estava insatisfeito. Essa percepção, ela já é um sinal de alerta de que eu preciso ou começar a pensar numa mudança, porque eu não sei se a gente pensa muito nisso quando a gente começa a viver. O nosso cérebro, ele já contabiliza essa mudança ou a gente ainda não percebeu? Não. Boa tarde, Keila. Boa tarde a todos. Obrigado de novo por estar aqui. E é interessante a fala dele, porque assim, quando um paciente chega para mim com burnout ou que está com problema de estresse, eu separo os assuntos. Um é a responsabilidade do trabalho, né? Eu tenho que dar conta pelo compromisso de estar aqui. Certo. Mas antes do trabalho existe uma pessoa comprometida. Então, o meu compromisso comigo mesmo, de não falhar, de ter que dar certo, de honrar, né? Assim, o meu grau de exigência, ele já vem antes do trabalho. E aí vem a pressão da entrega, que é o que a gente tem hoje. Tudo eu tenho que ter performance. A palavra é performance. Então, quando ele independente de áreas. Independente de áreas. Para todo mundo. Eu tenho que entregar o meu melhor. Assim, é uma competição o tempo todo. No trabalho, né? Na TV talvez não apareça tanto, mas na empresa é muito mais. Olha, entregou o projeto, não entregou? Então eu fico comigo, que não posso falhar por N razões. Comigo mesmo, porque eu tenho que dar certo, por história de família, por ter dívida para pagar. E aí eu começo, você falou assim, eu percebo os sinais? Não. Esse é o grande problema, né? Eles já estão lá. Quando o paciente começa a entrar em burnout, né? Outro dia escutei eu vou entrando em burnoutinho, né? Quando eu falei assim, opa, isso é perigoso. Porque a hora que eu uso esse nome, né? A hora que já deu burnout, algo já está ruim. Então eu não vou prestando atenção nos sinais de estresse. E como é que eu disfarço? Eu vou para academia. Aí eu treino. Ou eu como, ou eu bebo, ou eu jogo. Eu vou fazendo uma vida que... Eu tento canalizar para outra coisa para não me atrapalhar no trabalho. O feed da internet, de repente, é uma válvula. Eu não tenho noção. Você fazia isso? Total. Depois que eu fui perceber. O tempo que você passa de tela, de repente, pode ser uma ansiedade que você está descontando ali. Puro mecanismo de fuga. Então, eu estou relaxando, eu estou vendo o feed, mas a minha cabeça está tentando... Você continua pensando nos mesmos problemas. No problema. Então, assim... A hora que ele se deu conta, e aí a gente conversou um pouco antes, assim, ele parou para atravessar o limite. Se ele continuasse, aí sim, o estrago seria maior, vamos pensar, né? As crises seriam maiores e eu não posso largar o trabalho. Entendi. Né? Eu não posso chegar aqui agora e pedir demissão, porque assim, ou vamos chamar de corajoso ou vamos chamar de louco. Bem, na verdade, todo mundo queria ter a atitude ou coragem que ele tem de falar assim, estou deixando isso, por mais que é maravilhoso, mas não cabe a mim. E só para completar uma fala bem interessante, eu não tinha escutado o áudio, eu já tinha visto. A hora que ele fala, eu agradeço todo mundo, e não são as pessoas. Ele não está num ambiente que psicologicamente não dá segurança emocional, mas a estrutura não me garante estabilidade psicológica. Não são os colegas de trabalho. É um sistema. É um sistema. E aí eu vou me contaminando. Marcelo, a gente tem algo muito importante que eles citaram, que eu já quero colocar você na conversa, que é nós usarmos as redes sociais como escape. Eu tenho um pouco de medo disso, porque ao mesmo tempo que você pode... Você me corrija se eu estiver errada. Ao mesmo tempo que você tenta escapar vendo ali o feed, você começa a ver ali pessoas que aparentemente estão muito melhor que você fazendo o seu trabalho. Olha, a pessoa está lá linda, maravilhosa, apresentando o programa de TV, não tem problema nenhum na vida. E a gente tem aí pelo menos 134 milhões de pessoas todos os dias acessando o Instagram, que é o número de pessoas cadastradas no mundo. Então você tem aí um monte de gente fazendo a mesma coisa com você e te dando a impressão de que, poxa, só você que está mal, né? Então até que ponto... que, lógico, a gente não pode tirar o mérito do que é a tecnologia e dos avanços que nós tivemos, principalmente depois do início dos anos 2000. A gente não pode tirar. Mas, em contrapartida, não é hora da gente começar a retomar as relações para não fazer, porque eu acredito que, num caso como o do Lucas, que é o nosso exemplo de hoje, você já está numa insatisfação porque você não é ouvido, e você começa ali, inconscientemente, você vai se comparar com aquilo que você está vendo, porque é natural. A gente se compara, não é? Até que ponto a gente não está conseguindo, está perdendo a mão, e isso está fazendo com que a gente chegue no que a Débora vai falar daqui a pouco, que é a doença do corpo também. Sim, exatamente, Keila. Um dos maiores problemas que nós temos hoje
principalmente entre os jovens, e ela está se espalhando também para os jovens adultos, e eu tenho percebido também em consultórios para as pessoas mais sêniores, né, justamente a questão da comparação social. E ela que é inevitável, infelizmente. E ela acaba perdendo a sua identificação, a sua própria identidade. E isso é muito sério. A gente hoje vê jovens, por exemplo, que se espelham em MCs, youtubers, influencers, enfim, querem ser iguais, querem chegar no mesmo status, né? E acabam não vendo a sua própria identidade, não construindo a sua identidade. Isso a gente está falando de jovem. De uma pessoa mais sênior, ela acaba tendo um retrocesso. Ou seja, ela tem uma identidade, ela acaba retrocedendo, muitas vezes seguindo ou se comparando socialmente com aquela pessoa que ela enxerga virtualmente. Quer dizer, o que poderia ser algo bom para você aprender ali e ver outras pessoas fazendo coisas legais pode te causar um problema maior. Isso, e que nem sempre é verdade, isso que é o pior. Porque muito do que é postado, do que é colocado, quem garante que aquilo é verdade? Normalmente a gente sabe, né, que tem toda uma... Lucas, daí voltando de onde você parou para jogar para a doutora Débora. Então, daí você foi percebendo que você disfarçava ali, que você deve praticar esporte, até pelo fato de você sempre foi atleta, nunca parou. Dedicada. Então, também já é um caminho, né, doutora Débora, que o esporte... Mas tem o lado bom do esporte também, que não é só o desestressar, que ele sabe que faz bem para a saúde. E daí você foi caminhando, você chegou a conversar com alguém antes de tomar essa decisão? Conversei com algumas pessoas, conversei com a minha noiva, né? Porque é o que você falou muito bem, existe o falar, é corajoso, mas tem um outro lado, que é o medo do que pode acontecer depois. O medo de não encontrar emprego, o medo das portas não se abrirem. Então, é um acúmulo de coisas que podem acontecer que talvez ali na hora você nem pense pelo momento que você está vivendo, que é tão estressante o que você está passando ali, que você não vai ponderar. Mas no dia mas você tinha conversado, mas você não tinha, naquela tua despedida, você não tinha contado para ninguém ainda que você ia sair? Você não tinha pedido demissão efetivamente? Não tinha pedido ninguém demissão. Ninguém sabia que você ia sair? Sim, existiam pessoas ali dentro que sabiam. Mas, por exemplo, a chefia, a direção não sabia? Não, o chefe não sabia. E você tinha falado para alguém que você ia falar alguma coisa, que você ia tirar o ponto e falar? Na verdade, tirar o ponto, aconteceu de tirar. Enfim, acho que foi um gesto ali na hora de talvez me aproximar mais do telespectador. Tá. Sabe, de me sentir... Ninguém sabia nada daquilo ali? Não, tinha o aviso que eu tinha feito, tinha avisado a minha noiva, tinha conversado com umas pessoas que trabalhavam comigo, mas naquele sentido, olha, eu acho que eu vou me despedir hoje, não tinha dado... Falei, olha, eu tô indo embora, não tinha certeza de nada. Você não sabia. Então ninguém sabia. Não tinha essa Você sabe certeza. por que eu tô te perguntando isso? Daí eu nem sei quem que pode me responder isso. Eu não sei se vocês perceberam, depois eu vou colocar o vídeo de novo nessa parte, na parte mais pro final, tá, Davi? Se prepara para mim. Porque... Nós temos, você que está na sua casa, só para você entender. Enquanto eu estou aqui, eu tenho um switcher que eu já mostrei várias vezes para você. Lá dentro eu tenho o Emerson que coloca tudo na tela, tudo que você está vendo aí a respeito do Lucas, deles todos, que é o GC. As imagens, você está vendo, toda vez que troca de imagem, o Davi faz essa mudança, ele é o diretor de TV. Nós temos o Berg, que está começando com a gente essa semana, que vai operando essas câmeras, que hoje são câmeras todas automáticas. Quando a gente coloca uma imagem no vídeo para você, a gente tem o Danilo, que faz tudo isso junto com o Davi. Então, a gente tem várias... Quando eu estou falando, você tem microfone aqui, porque a gente tem o Danilo e a Dilson também. Então, a gente tem toda uma estrutura atrás. Tem a Gabriela, que fala comigo o horário, quanto tempo eu tenho e tal. Então, a gente tem esse ponto, que foi o ponto que ele tirou. O que eu percebo é o seguinte, quando você começou a falar, se eu me emocionar, eu vou chorar, alguém colocou uma música, entendeu? Então, isso para mim soou como uma concordância daquelas pessoas que estavam ali com você. De fato... Entendeu? Então, a impressão que eu tive foi essa, porque... me dá a impressão de que foi uma surpresa, mas não tanto, porque alguém falou, cara, eu vou musicar esse final. E porque existia já essa possibilidade, porque as pessoas que trabalhavam comigo no dia a dia já percebiam. E eu trabalhei com profissionais espetaculares que eram muito próximos. Então, assim, me conhecendo, já viam talvez o brilho do Lucas diminuindo no dia a dia. Então, eu tinha essa amizade das pessoas. Porque eu falei, a gente trabalha numa afiliada, muitas vezes a direção nem fica ali. Às vezes você não consegue conversar, existe uma série de fatores.
Mas tanto, eu não sei se já vou pular, mas quando acaba o programa, eu me senti tão abraçado pela minha equipe que eu não vou esquecer esse momento nunca, das pessoas chegando, da gente conversando. Porque quando você põe a música, Luiz, eu acho, falando assim do lado psicológico da coisa, pra mim né? soou... Não, é que pra mim soou como uma... Tipo, a gente tá com você. Tá, mas foi, eu me senti então, dessa assim, forma. Tem uma coisa que uma assim, concordância ali naquilo. Tipo, eu me vocês... senti assim. Algo como... Alguém que dissesse assim, olha, você tá certo. Chegou a tem sua que hora ser. mesmo, meu filho, tchau. olhando a cena, não te conheço, não é julgamento. Mas, A cena, exatamente. Olhando a cena, a hora que ele tira o ponto, e assim, tem vozes na tua cabeça o tempo todo. E o ponto também é uma voz, eu preciso me desligar dessa voz. Então, ele assume. Me ouvir. Eu preciso só me ouvir. Isso. E a hora que coloca uma música, tem uma coisa que acontece no burnout, que assim, eu não adoeço sozinho. A empresa é adoecida. Ah, tá. Eu não estou aqui, se a gente trabalhasse junto, não é só o Luiz que está no mundo da loucura dele, da cabeça dele, porque está todo mundo aqui sofrendo a mesma pressão. Então, a hora que ele começa a falar a verdade dele, ele se torna meio que um porta-voz de todo mundo. Sim. E a música é do tipo, estamos juntos, mas você vai fazer uma coisa que eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. E eu acho que talvez até um outro ponto, né? Não parte nem só da coragem. Quantas pessoas hoje, e esse é o meu ponto de vista, não passam por essa situação, mas não têm a possibilidade de pedir para sair. Porque não tem outra opção mesmo. É a coragem mesmo. É uma coisa a atitude assim, né? de sair. É aquele momento, e é uma pressão tão grande que quem está vivendo, e quantas pessoas não estão vivendo isso agora, passam. Mas é isso. E quando coloca a música, você pode ver que é quase depois do meu discurso. E não, quando você começa a falar... depois a gente vai pôr... Dá para pôr o finalzinho, meninos, ali, quando começa a musiquinha? E aí foi nesse... depois foi esse Os meninos momento... vão colocar, assim que eles avisarem, a gente já mostra para você que está em casa. Que foi... Pode colocar. Todos esses anos, lá, uma coisa eu posso dizer, despedidas também podem ser aí o começo de grandes recomeços. Tá bom, obrigada. Capítulo. Você começou a falar deles. Acho que foi uma forma deles me abraçarem. Foi isso. É um time, ninguém trabalha sozinho, né? É o que ela falou, ela tá com tanta gente ali com ela ao mesmo tempo, e às vezes a pessoa de casa não sabe, mas tem. E estavam concordando com você. Mas daí, Marcelo, tem uma coisa chamada que é o comportamento impensado. E que diz o seguinte, que eu li, que afeta diretamente o córtex frontal do cérebro. E isso faz com que você tenha uma atitude que, se você pensasse bem, você ia medir mais as consequências daquilo, né? E, consequentemente, você poderia pensar em fazer diferente para evitar problemas futuros, porque a gente não sabe os problemas que nós vamos ter. Eu quero emendar a história com você, porque... Além de ser neurocientista, você tem essa relação muito próxima com a internet, que pode atrapalhar demais, porque daí a internet vai colocar só, o menino tirou o ponto, teve musiquinha, os funcionários concordaram. E acaba com a carreira de uma pessoa. E outra, não, só para completar a manchete, o apresentador pede demissão ao vivo. Você nem vê eu falando assim, ó, estou me demitindo. Você só estava falando tchau. Despedindo. Então, é o julgamento. E daí o julgamento ele já entra na internet e depois, se você for querer dar a resposta, não adianta nada, porque a resposta ela é duas frases e a manchete é 2 páginas, né? Como que a gente lida com isso? Porque eu fico pensando assim, que por causa disso, muitas pessoas são demitidas e muitas pessoas deixam de ter boas oportunidades por muito tempo, por serem até mal interpretadas, né? A gente tem que trabalhar melhor a rede social nesse sentido, ou sei lá o que a gente pode fazer? Sim. A neurociência Que dureza, né, gente? Ou sei lá o que a gente pode fazer nessa terra de ninguém, que é a rede social. Às vezes a gente pergunta e a gente vai, você sabe a resposta. Mas a gente tem esperança, né? Sim. Na verdade, a gente está falando da diferença entre a razão e a emoção, né? Quando a gente age por emoção, pela razão, né? Um dado interessante que... não sei se os nossos telespectadores conhecem a própria Keila, mas nós, seres humanos, a gente só vai ter nossa capacidade de razão totalmente desenvolvida ali por faixa de uns 25 até 30 anos de idade. Certo. Então, geralmente, antes disso, a gente vai muito pela emoção, que é o que a gente chama do sistema límbico, né? Então, o que acontece nesse caso? Muitas pessoas, principalmente os adolescentes, agem pela emoção. Então, a gente, quando age dessa maneira, é porque a gente chegou no limite mesmo, quase no burnoutinho, como diz o Luiz. A gente está no burnoutinho, pronto para o burnout. Fazendo um link com a questão até foi dito pelo Lucas, sobre buscar uma fuga, né? Que a fuga foi
as redes sociais, filho, ficar rolando tela, se eu não me engano, foi isso que você comentou. A gente falou sobre, às vezes parece que não, mas você está passando horas no celular e pode ser uma fuga do que está ao redor. Né? Exato, para fugir um pouco do contexto, né, que está lhe atormentando ali. Bom, isso usado repetitivamente acaba fazendo uma atrofia, que a gente chama de atrofia cognitiva. Ou seja, acaba nos permitindo trabalhar menos a razão e mais a emoção. Você se desliga, né? Olha só. Doutora, a gente fala tal da neuroplasticidade, é isso? Exato. Que é exercer, né? Trabalhar mais. Né? Ou seja, quando você começa a fazer muito isso, você acaba se desligando de tal forma que você pode tomar atitudes que você não tomaria se tivesse... Isso, na verdade, o que acontece de forma mais didática dentro do nosso cérebro, né? Se eu passo horas e horas rolando tela, aquilo gera uma recompensa para mim, é algo que me deixa feliz, me satisfaz. Então o cérebro aprende que eu ficar horas ou ficar rolando tela, para mim aquilo é uma recompensa, é satisfatório. Diferente de algo que me exija pensar, que exija raciocínio, que exija aprender. Você cria um mecanismo de fuga mesmo, né? Isso. É igual uma questão muscular, né? Se você não usa o músculo, ele vai atrofiar. É a mesma coisa. Então, se você deixa seu cérebro ali no stand-by e vai só enchendo de coisas rápidas, você não está exercitando ele, né? A gente estava até conversando lá fora, que agora a gente parou. Tem lido cada vez menos, tem buscado solucionar problemas de maneira muito mais rápida. Isso gera uma atrofia, como uma atrofia muscular. Agora, doutora, falando do coração, eu queria falar dessa parte física também, que eu acho importante. A gente tem esse dado estatístico da OMS falando de uma possibilidade de 17% maior dos casos de infarto, um número muito maior ligados ao AVC, quase 40% de um aumento nos casos de AVC. Agora, eu tenho uma preocupação com essa questão da saúde, porque eu acho que muitas vezes o trabalhar demais não engloba só as horas, né? A maneira como você trabalha, o ambiente que você escolheu para trabalhar. Porque a gente tem os 5 fatores aí que são os pilares desse estresse, né? Que é o ambiente tóxico. Não é só, eu trabalho 55 horas e para mim é muito. Tem algo que mexe, o que mexe tanto com o nosso corpo a ponto de atacar o coração da pessoa ter um infarto, doutora? Não consigo ver essa ligação. Perfeito, Keila. Sabe qual que é o grande problema? O estresse, nós todos passaremos em situações de estresse ao longo da nossa vida, né? O estresse, ele é o nosso sinal de alarme. Então, a gente precisa se estressar com determinadas coisas. Mas o problema é que hoje em dia a gente vive um estresse crônico. É como se a gente tivesse um alarme ali ligado todos os dias. Então, o mecanismo que nós fomos criados para ter por um momento muito importante, ele está acionado ali todos os dias. E a gente nem percebe, porque a gente acaba vivendo assim, né? A gente já se acostuma a viver assim. Com isso, você vai desencadeando ali um efeito dominó. Quem está sob estresse intenso produz mais cortisol, né? Que é o hormônio ali do estresse, vive sob descarga de adrenalina. Com isso, tem um aumento da pressão arterial, que é silencioso, né? As pessoas falam, mas eu não sinto nada. Mas não vai sentir mesmo, você vai sentir daqui a uns anos. Dorme Eu vou acumulando isso, então. Tá. Aí você tem um sono pior, um sono que às vezes, além de ser poucas horas, não é um sono regenerador, a pessoa não consegue aprofundar um sono, né? Não tem um sono de qualidade. Se alimenta mal, porque a pessoa está ali tão envolvida no trabalho, às vezes, eu tenho prazo, eu vou comer ali um fast food, não come, não faz uma pausa mental, fica naquele ciclo ali contínuo, chega em casa, está sobrecarregado, não tem um momento de descanso com a família, não é como se o trabalho não acabasse, né? Hoje em dia, também pelas redes sociais, também pelo nosso dispositivo ali, o celular, o trabalho não é mais como antigamente, que fechei ali e acabou. Não, ele vai se continuando em casa. E isso tudo vai trazendo uma piora da qualidade de vida. Enquanto você vê sono ruim, não faz atividade física porque não tem tempo, ou está muito cansado porque não dormiu bem, não vai fazer atividade física. Come ultraprocessados, né? Não se alimenta adequadamente, não tem nenhuma válvula de escape boa, né? A válvula de escape geralmente é o celular. São muitos fatores de risco para piorar a saúde do coração. Que são fatores que vão acontecendo e vão mexendo com o nosso corpo, mas que são imperceptíveis de cara. Não é uma coisa que eu vou começar a dormir menos, a comer pior e a não fazer exercício e a não me distrair. Tudo bem para mim, eu não estou percebendo. Demora para o meu corpo também perceber.
Demora. É isso? Demora Tá. muito. A gente vai se adaptando às Daí quando situações. a reação vem, já é um infarto. Exato. O burnout, tem muitos pacientes que chegam, né, no consultório, nós, cardiologistas e psicólogos, a gente fica nessa frente juntos, porque muitos pacientes chegam ao consultório achando que está tendo alguma arritmia, e quando a gente vai fazer uma investigação maior, você vê que é um burnout, na verdade, porque se manifesta, às vezes, com dor no peito, falta de ar, taquicardia. Então, eu falo que, às vezes, o burnout até protege esse paciente de um evento pior, porque o burnout é um pedido de socorro do corpo. Eu falo, ó, eu não estou aguentando o que você está fazendo comigo sem perceber. Então, nem todo burnout é tão ruim. Às vezes, ele serve para o paciente rever a vida dele. Então, se chegar no burnout, o burnout dá um sinal. Dá um sinal. Ele faz o quê? Trava? Trava. A pessoa tem ali um colapso, né? Trava Na verdade, mesmo? Não consegue mais fazer as físico coisas? E emocional, muito intenso. É a sensação de pânico, ele entra em pânico. O sistema, a gente fala, o sistema desconecta. Exato. Então, ou eu tenho um surto, ou eu entro em pânico, eu não consigo sair de casa, ou eu levanto e começo a chorar e me tranco no banheiro, o corpo dá um sinal. Quer dizer, você já vai começar a perceber, e isso pode refletir também no físico. Então, Tá. quando ele chegar aí, ele já deixou de perceber. Ah, entendi. Quer dizer, uma Já caminhada, não é do dia para a noite que Não acontecem é. essas coisas. Não é. Não, eu começo a ter... eu estou indo para o trabalho e eu começo a ter sudorese. Eu não vou prestando atenção, que eu estou suando muito. Que eu entro e que eu começo a ficar com palpitação. Eu não dou sinais, eu não vou no médico para saber. E eu não estou no psicólogo. Quando eu surto, né, o burnout é uma descarga. É uma descarga. E aí eu posso ter um ataque de pânico, eu posso ter uma sensação de estar tendo um infarto. Aí eu paro no hospital, emergência. E né, com a investigação a gente descobre, isso daqui está mais para uma crise de estresse do que para uma crise... Você pode até ter problema de coração, mas é muito mais um estresse do que o próprio... Que pode desencadear o problema. Sim. A gente já falou aqui no programa a respeito da NR1, que já está em vigor, e é muito importante que você que trabalha, e você também que exerce cargo de chefia, que comece cada vez mais a observar os funcionários, porque nós ainda estamos nessa fase, não é experimental e nem de teste, mas é a fase que ainda não tem multa. Nós já falamos sobre isso aqui, que é justamente para que as empresas se adequem para que isso não aconteça. Porque é muito importante, eu vou falar sobre isso com o Lucas agora, a questão do estresse. O Brasil é comprovadamente o país mais estressado do mundo. 18% da população brasileira sofre com o estresse, que, na verdade, a gente considera o primeiro passo para tudo isso que nós estamos falando para você aqui. E é importante que você entenda que uma atitude extrema, ela tem uma caminhada também, assim como todas as coisas, assim como o nosso corpo vai pedindo socorro devagarinho, assim como você precisa prestar atenção no uso das redes sociais, como o Marcelo está ensinando para a gente, porque você deixa de pensar como deveria e de se desenvolver. A gente às vezes pensa que você está estudando tanta coisa, ele está vendo tanta coisa na internet. Não, você precisa voltar às origens, aos relacionamentos, porque eu acredito que muito de você ter esperado, você está há 5 anos lá. Sim. Então, pode ser que você, se não tivesse essa ligação emocional com o lugar, com a gratidão de você ter tido a primeira oportunidade ali para uma mudança de carreira, porque transição de carreira também é difícil. Você era um jogador reconhecido. Sim. O jogador, ele já trabalha com a performance, com aquela necessidade de superação constante, absurda, né? Com a necessidade de ser perfeito, né? De não errar. Sim. Daí você chega num lugar em que você está querendo não errar, mas está todo mundo, não está colaborando, está todo mundo não te ajudando a acertar, né? Tem toda uma questão atrás disso. E você sabe que são 2 universos que, se você para pensar friamente, são muito parecidos. O campo de futebol e a televisão. Você está exposto a julgamento, você tem o medo do erro em frente ao público, você tem... Você depende dos outros para acertar. Você tem o frio na barriga de entrar em campo e o frio na barriga de entrar na televisão, depende de muita gente. Então, hoje eu até faço essa comparação, que é muito parecido. Você falou um dado muito interessante, 18% das pessoas... brasileiros. É o primeiro, é o país mais ansioso do mundo. Se fizer pesquisa na torcida do Santos, vai ser um pouco maior. Brincadeira. O Luiz acho que vai concordar comigo. Eu acho que é até um pouco mais, não é, Luiz? Isso é o que a gente tem mas esses são os dados, só para você que está na sua casa saber, essa divulgação da OMS. Isso é uma coisa assim, olha o nível que a gente está chegando. E eu queria fazer uma pergunta para ele, se você me permite, que eu já escutei várias vezes essa frase e eu queria saber como vocês lidam com essas gerações principalmente. Mas burnout é frescura dessa geração.
E eu escutei muito isso. O que falar para essas pessoas? Qual que é o caminho que a gente deve tomar para mostrar de fato que, na verdade, esse problema é uma coisa muito séria? Aí falam assim, não, mas antigamente não tinha isso. Não tinha o nome. Não tinha Eu acho que era isso, né? Antigamente não tinha o nome e daí era diferente. É assim, em 80, né, tem um livro chamado A Loucura do Trabalho, de Christophe Dejour. Já era mensurado... Em 80? Em 80. O trabalho é produtor de loucura. Né? E hoje o trabalho é produtor de loucura, é ótimo. Porque assim, a gente tem que o trabalho dignifica o homem. Se você não trabalha, não tem trabalho, você é um vagabundo. Então a gente não pode ser vagabundo, né? Eu vou mais além da tua pergunta, né? Como é que eu respondo sobre o burnout? Sobre o burnout? Eu não falo de saúde mental. Saúde mental ainda é preconceito. Uma depressão é frescura, é falta de lavar um tanque, é terapia para lavar, né? Assim, vai lavar um tanque de roupa. Então, a hora que eu falo que eu estou estressado pelo trabalho, como tem esse valor do trabalho, o valor do dinheiro, da dignidade do homem, é frescura. Porque eu trabalho X horas por dia. É que você não sabe o que é ficar desempregado. Então, por isso que eu usei o termo coragem, né? Assim, a hora que eu falo, você está no emprego, numa televisão que todo mundo quer ter, você está dando a imagem, né? E eu quero sair, é frescura, é mimizento e tal, mas assim, não é o trabalho só, é o que eu falei no começo, é tudo aquilo que me faz chegar até aqui. E é tão, olha só o que ele está falando, eu estou pensando na minha cabeça aqui, que agora eu estou em um outro momento. Eu estou há 14, 13 dias que eu tirei para mim. E na minha cabeça eu acho que eu estou errado. Lógico. Eu acho que eu devo estar errado, eu estou fazendo uma coisa de errado. Eu já devia estar trabalhando. O sistema não permite. Mas é porque quanto tempo você ficou sem trabalhar também? Você saiu de uma profissão e foi para outra, né? Nunca fiquei assim, Então, praticamente, esse período. você não Desde ficou... os 9 anos, quando comecei a jogar, aos 16 anos, quando me profissionalizei no futebol, e desde então eu sempre fui caminhando, emendando. Você mudou de mesmo quando você mudou de Eu carreira. não parei. Porque quando o Lucas saiu do futebol, eu falei para você, ele foi modelo. A gente tem umas imagens do Lucas, como olha que bonito. Eu esqueci. Não, ele foi isso aí Mr. Brasil, isso é muito chique, hein? É chique, é feito Ele foi dessa foto aí, Mr. ó. Brasil ainda por cima lá nos Estados Unidos, né? O homem brasileiro mais bonito lá, ué. Rapaz, a e daí ganhou as passarelas. Daí ele foi para o marketing. Foi então, isso. Tanto que ele entrou na televisão fazendo essas coisas de marketing. Não era nada em frente à tela. Depois você foi comentar, até que falaram, opa, peraí, vem para cá. Eu vou dar oportunidade para esse rapaz. Quer dizer, daí você teve esse universo aberto. Sim, total. Tem uma frustração, porque eu acho que a frustração também ela é importante para a gente pensar nos próximos passos. Tem uma frustração pessoal de, poxa, eu poderia ter feito alguma coisa diferente nessa caminhada para não chegar nesse ponto, daí eu estaria melhor, estaria agradando todo mundo e a mim mesma, porque eu estaria ainda no lugar que eu gostava de estar? Sabe qual que é a minha maior frustração? Às vezes, querer muito de mim e nunca achar que tá bom. Então, se eu olhar para trás, eu me frustro. Pô, será que de repente eu deveria ter me cobrado daquela forma, naquele momento? Será que eu precisava? Porque ter tido tanto embate, né? Exato. Pra fazer... E comigo. Eu acho que o nosso maior inimigo está dentro da nossa cabeça. Com certeza. Então, se eu olhar para trás, talvez a minha frustração foi a grande comparação e de achar que eu poderia sempre estar melhor, sempre me doar mais. E hoje pode ser frustrante no sentido de, sim, eu poderia ter levado mais tempo. Eu poderia, talvez, ter levado mais tempo. Hoje, ter sido mais complacente comigo, e até com a chefia que não estava me atendendo para eu não perder essa oportunidade. Tá. Poderia ter tido mais. Mas entra muito naquilo que nós conversamos no começo, né, da busca incessante por performance. Hoje, performance é a palavra da moda e antigamente, ser ocioso, né, os grandes pensadores, eles nasceram graças ao ócio. Se pensava, se relaxava, as pessoas falavam, vou tirar as férias. Hoje, quando a gente vai tirar férias, parece que você tem que falar escondido. Eu vou fazer outra coisa. Você não pode falar, e sempre tem alguém falando assim pra você, livres. Nossa, mas você vai sair de férias? Mas já vai? Parece que tirar férias virou eu vou te falar, um crime, eu acho que né? esse negócio da performance, eu ainda volto para a história do Marcelo, porque eu acho que além da performance, a gente vive querendo mostrar na internet que a gente faz melhor ainda do que a gente faz. Mas não é só na internet, Keila, é para a sociedade. Mas é porque hoje a sociedade, se esse povo todo tá ligado ali, você tem 134 milhões te olhando ali no Instagram, eu acho que isso acaba atrapalhando as relações. O Instagram só reproduz a sociedade. Exatamente. Você tem aquele povo todo ali te olhando. Parece que a sociedade inteira está te olhando, né? É mais então, fácil isso que eu de ver agora. E daí, isso que eu acho que contamina tanto, porque daí você não consegue saber
E as pessoas também não conseguem saber se você realmente faz bem ou não, porque você vive sendo cobrado também, principalmente quem tem o trabalho mais público. Você vive sendo cobrado de que você tem que dar um passo e contar para os outros. Tem que dar um passo e contar para os outros. Fica meio escravo, né, Marcelo? Totalmente. E quantos distúrbios não nascem disso, né? Hoje nós estamos aqui falando do estresse, do burnout, mas eu lido muito em consultório também, acredito que vocês também, distúrbios de imagem, né? Adolescentes que estão adoecendo por ver corpos perfeitos, enfim, salários perfeitos. Mas por que chega em você, cardiologista, isso? Começa a pegar no corpo também? A pessoa começa a ficar doente? Com certeza. Já cada vez mais nova, uso inadequado de medicamentos. Sim, Olha só, sem gente. dúvida. Arritmias por medicamento. E se nós formos falar aqui, então, assim, Remédio eu pra acho dormir, que dia normal. a gente não tem dimensão do quantos distúrbios de saúde física e mental uma exposição inadequada a internet pode trazer. E esse filtro é muito difícil, né? Para todos nós. Não tem como saber. É muito difícil. Esse limite não dá pra gente saber. E, na verdade, ele tende a piorar ainda mais. Ai, Marcelo, pelo amor de Deus, hein? Eu Exato. trouxe você aqui para dar uma saída, Marcelo. Já é um caminho para a gente sair dessa. Justamente pelo uso. O Luiz tem uma teoria eu sobre espero essa. meteoro. O Luiz... Mas o Trocando Ideias é para vocês. Vocês estão aqui para dar solução para mim, né? Para mim e para o Lucas, agora, no caso, que o Lucas está aqui. Não é para disseminar o mostra o pânico. problema e mostra a solução. A solução, né? Marcelo, Exatamente. vamos, por favor. Mas a gente fala antes do problema. Ela tende a piorar. Por quê? Hoje em dia, já saiu em vários noticiários, inclusive, o uso inadequado da inteligência artificial. Hoje, principalmente jovens e pessoas como um todo, usando a inteligência artificial como psicólogo, por exemplo. Fazem terapia. Como cardiologista, perguntando para a IA, por exemplo, que remédio, eu estou sentindo uma palpitação, que remédio que eu devo tomar? Ele vai te recomendar. É verdade. Meu Deus. Com o psicólogo, ele vai começar, e você vai descrever o que você está passando, o seu problema, ele vai começar a conversar com você, literalmente conversar. E tantas outras coisas. Então, hoje, o uso inadequado ou incorreto da inteligência artificial tende a piorar. E daí eu acho assim, né, que é uma coisa que você tem que educar na sua casa, seus filhos. Porque a internet, ela está aí para todo mundo. Então, é você que tem que falar para ele que ele tem que continuar escrevendo, que ele tem que continuar lendo, que ele tem que continuar conversando com as pessoas, que ele tem que continuar indo ao médico quando ele tem uma dor de barriga, que ele tem que ir ao médico, ao psicólogo quando ele está mal, quando ele está estressado, que ele tem que procurar alguém. A gente é que tem que fazer isso. Para que as pessoas não sejam substituídas por uma inteligência artificial. Senão, nós já falamos sobre isso aqui, porque senão daqui a uns anos não vai ter ninguém para escrever e para fazer inteligência artificial. Porque se você não pensar agora, o povo que está fazendo isso agora vai morrer também. Então, tem que ter uma geração inteligente e capaz para fazer isso. Agora, uma coisa que eu acho importante também a gente destacar, quando a gente fala da doença, você sentiu alguma coisa física? Um cansaço maior? Eu acho alguma que coisa o maior, quando você está falando mesmo do você cansaço sendo atleta e físico, tudo? é aquilo, você dorme e não descansa. Você acorda cansado, você fala, não fiz nenhum exercício absurdo, que eu não faço. Não importa quantas horas não de importa. sono, né? Você fala, eu preciso dormir mais, eu preciso descansar mais. E Ele aquela vontade de levantar da cama talvez vá diminuindo. E interessante como é O atleta mascara. É, porque isso que eu perguntei, porque Atleta como ele... com bons hábitos. Sim. Né? Como, teoricamente, ele está sempre bem de saúde, então você não consegue se exercitar, eu acho que daí você demora mais para identificar, né? Porque eu já tenho esse hábito de treino, de sair de casa. A investigação é intensidade, é qualidade, se está aumentando o cargo ou não, se está se cobrando para... É muito sutil como isso acontece, não é eu estou estressado. Eu estou sempre estressado. A gente falou de trânsito. A gente fala, se estressa. Né? Interessante como é cíclico. Porque, veja bem, ele falou, puxa, não dormia bem, né? A doutora falou sobre a questão da noite mal dormida, do sono, né? E o que recorria para se livrar desse estresse, para se sentir bem? Ao consumo de tela. A recompensa É porque não tem ninguém falando com você, você está só vendo ali, ninguém está na sua cabeça quando você está na tela. Recorrentemente vai promover o quê? Um mau sono. Sim. E uma coisa importante que a gente já falou aqui com alguns cardiologistas, eu sempre gosto de destacar, é a história de morreu de repente, um mal súbito, não sei o quê, não tinha nada, a pessoa estava bem. Não existe isso, né, doutora? E tudo acontece, pode ser uma coisa pequenininha, mas tem uma razão de ser. Exato. As mortes súbitas, assim, são uma porcentagem muito pequena. Alguém que tem algum problema congênito mesmo, que vai gerar um apagão, algo que não poderia ter sido evitado. Mas, na grande maioria, não existe. Os sinais estão ali há muitos anos, sutis.
E quando a gente vai investigar, conversar com o paciente, ele fala, mas eu não sinto nada. Aí você vai perguntando, mas como que você fica numa festa de família, por exemplo? Eu não vou, eu não falo com ninguém. Aí você vai vendo a mudança nas relações. E quando você dorme no final de semana? No final de semana eu durmo ali 12 horas. E você acorda melhor? Não. Né? Então você já vê que não é um sono regenerador. E aí você vai pegando algumas coisinhas, você vê que essa qualidade de vida já está alterada há muito tempo. Há muito tempo. E a pessoa não percebe, não sente ali. Então, eu sempre falo, infarto, a gente consegue prevenir, pressão alta, AVC, na grande maioria dos casos, a gente consegue prevenir. Mas precisa fazer um check-up ali detalhado, não só físico, né? O mental, o emocional também é tão importante quanto. A gente não consegue, eu falo às vezes para os meus pacientes, mas eu estou fazendo atividade, eu estou indo no nutricionista. Mas como é que está o seu trabalho? Como é que está a sua carga? Como é que está a sua demanda? E aí quando você vê aquela pessoa está com tanto estresse, ela está tentando, ela está se esforçando a adotar medidas mais saudáveis, mas ela não está fazendo o básico ali, que é o descanso, que é estar num ambiente feliz, trabalhar. Nenhum trabalho vai ser 100%, né? A gente vai ter estresse, preocupações, mas o trabalho tentar ser o mais saudável possível. Então, acho que são muitas variáveis e, sim, a maioria seriam evitáveis, Keila, com um acompanhamento adequado. Uma coisa que eu queria te falar é assim, só para você entender, você que está na sua casa. A OMS fez um levantamento junto com essa Organização Internacional de Trabalho, porque eles queriam identificar, lembra que eu falei no início que mais de 840 mil pessoas morrem todos os anos em decorrência de doenças ligadas a esse estresse, a esse excesso de trabalho. Eles fizeram um levantamento e juntaram vários dados, fizeram pesquisas daquilo que mais estressa as pessoas no trabalho, e eles constataram que pelo menos mais de 12 bilhões de dias são perdidos por conta desse nosso estresse e dessa nossa maneira de trabalhar. Perdidos por quê? Por causa de licenças médicas, por causa da produtividade que não é alcançada da maneira como a gente gostaria. Mas uma das coisas que me chama a atenção, porque um desses itens que pode causar um infarto, que pode causar essa insatisfação, o culminar nessa decisão do Lucas de se despedir daquela forma é o medo. O medo, eu não sei se está relacionado ao fato da ansiedade ser muito grande no nosso país, porque as pessoas têm medo de perder o emprego. Lógico, por mais que você não estivesse satisfeito, você buscou alternativas para não perder esse emprego. Você conversou com o diretor, com direção, com o chefe, com tudo. Quer dizer, você procurou mudar algumas coisas. Então, a gente sempre vai buscando saídas, né? Mas existe uma maneira da gente conseguir... Eu não sei se é driblar, porque acabar com o medo eu acho que não dá, porque também o medo ele acaba salvando a gente de muitas coisas, né? Mas existe uma maneira da gente lidar com esse medo de uma maneira mais saudável, a ponto de eu não me comparar tanto para não ter medo de ser pior do que o outro colega de trabalho, ou de não perder o emprego. E agora, como é que vai ser? Eu não vou arrumar mais emprego? Porque a gente tem esse medo também, ainda mais quando é uma exposição muito grande. O que vocês acham? Começando por você, Lu. Que ele é assim, eu falo muito para os meus pacientes, eu venho de RH, eu venho deste lugar, né, de administrar pessoas. E eu digo o seguinte, é só um trabalho. Você é só um número. E é um contrato que pode ser rescindido a qualquer momento, por mim ou pela empresa. Ou seja, não adianta ter medo. Não adianta ter medo. Né? É o emprego da minha vida. E aí o que acontece hoje é que eu me apego ao trabalho. Outro dia eu escutei uma médica falando e as pessoas interpretaram errado. Ela falou assim, a inteligência artificial tem que tomar o lugar do homem no trabalho. Todo mundo caiu matando em cima dela. Porque o homem não foi feito para este tipo de trabalho, ser escravo deste trabalho. E é o que a gente se tornou. Porque eu tenho conta para pagar, porque eu comprei uma casa, porque eu quero fazer uma viagem, porque se eu ficar desempregado vão falar mal de mim. Blá, blá, blá. Então, essa loucura do trabalho está dentro de mim. E é só um trabalho. Nenhum salário vale uma tarja preta. São falas que eu falo, né? Mas e se eu ficar desempregado? Aí a gente vai para a teoria do caos. Então, vamos fazer todo o cenário se acontecer de ficar desempregado. Mas eu vou perder a casa, tal. E eu dou um exemplo, né? O paciente geralmente está comigo e fala assim, ele está online, tem um quadro atrás de você. Quanto vale esse quadro? Não sei, mas o mínimo vai valer R$10 para comprar uma comida. Então, não é isso. Sim. Não é assim que acontece, mas no meu caos, para organizar todo este mundo, eu preciso criar isso, porque... eu não posso abandonar, eu não posso desistir, eu não posso largar, eu sustento família, então tem um monte de coisa que pesa. Na terapia, o trabalho é tirar todo esse peso.
Se você ficar desempregado, por mais que você peça demissão, a empresa demita, você vai ter que se virar. Uma hora você vai conseguir de novo. É isso. Então, trazer uma tranquilidade maior. Isso, é resgatar essa autoestima. E aí, só para complementar, eu não lembro exatamente o termo que você usou, em pensar em si mesmo, eu iria para o termo do amor próprio. Se eu tenho amor próprio, eu não me violento no trabalho. Tá. Porque e são microagressões. E não é egoísmo, né? Não, é bem-estar. Não é egoísmo. É bem-estar, porque você falou da NR1 e a gente está sofrendo com isso, porque não, vamos tratar a saúde mental, mas o sistema ainda é doente. Ainda vai sofrer até para implantar. Com certeza. Para o chefe mudar, né? Pediu demissão, mas também a fala né? Estava endoidando, pronto, já acabou a saúde mental. Já acabou. Doutora, o medo ele pode causar problemas físicos também, cardíacos e tudo? Com certeza, né? O medo causa ali uma descarga imensa de adrenalina. O paciente vive em sistema de alerta o tempo inteiro. Isso é muito nocivo para o nosso coração. Que também pode ser naquele esquema de eu não perceber? Também. Tem pessoas que vivem sob medo a vida inteira, né? E pregando um gancho aqui do que o Luiz falou, que eu achei muito interessante, é a minha realidade também em consultório. Os pacientes, né, nenhum emprego vale a tarja preta. Não é romantizando que qualquer dificuldade no emprego você pode... A gente sabe das dificuldades, né? Principalmente quando você tem filhos, quando tem pessoas que dependem de você. Não é tão simples quanto parece, mas isso precisa ser ponderado. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Eu tenho ali o privilégio, eu entro em UTI quase todos os dias, e quando você frequenta ali uma UTI, você vê que se você não tem a sua saúde, de nada adianta, né? O dia que a sua saúde perece, você está ali num leito, precisando de um suporte, não importa o teu cargo, não importa o teu salário, o teu chefe só quer saber quando você vai sair da UTI para saber se ele vai te substituir ou não. Então, assim, eu falo, para mim, pelo menos, entrar em uma UTI quase diariamente é muito terapêutico, porque eu falo, não, peraí, tem um problema, você vai aprender a valorizar mas não são... a saúde, que é mais importante. Exato, né? Então, assim, a nossa saúde, ela precisa ser priorizada, porque quando ela acaba, quantas vezes eu peguei pacientes ali em UTI por uma arritmia grave, que é por estresse, que acha que estão infartando, são internados, a gente faz todo o protocolo e não é um infarto, é uma crise aguda de estresse. E a pessoa está ali na UTI e não interessou o prazo, perdeu o prazo, enfim, o pior aconteceu, né? Como o Luiz falou, a teoria do caos. Então, acho que é sempre importante a gente ponderar. Não é tão simples sair, né, emprego, não é uma decisão fácil, mas às vezes ela é necessária para a preservação de uma vida. E se não for possível sair, como manejar isso? Como tentar adotar medidas saudáveis dentro do ambiente que eu tenho, né? Tentar evitar ao máximo. O que eu preciso fazer para sobreviver a isso. Esse é o ponto. Muitas vezes eu não vou deixar o trabalho, por N razões. Exato. Então como é que a gente pode fazer para diminuir esse seu estresse? Então, não é só chegar na terapia e resolver o problema, tem um monte de coisa atrás. E um monte de gente também, né? E um monte de gente. E daí é aquela história que nós falamos, você não está sozinho, né? Interessante, né? Assim, umas frases, eu sou cheio das frases. Nenhuma empresa vai falir se eu faltar. Não. A empresa vai continuar. Vai, então, o mundo não vai acabar. Um peso que não existe. Eu estou na UTI e a empresa continua viva. Pronto. Agora, eu queria virar a página antes de acabar o programa, porque senão eu não vou falar uma coisa que eu acho importante. O pós. Já aconteceu, já chegou no máximo, então o Lucas é o nosso exemplo de hoje, mas é um exemplo que, como eu falei para você que está em casa, acontece todos os dias e muito, em todas as empresas, de você não aguentar e ir embora, de alguma maneira, ou falando, ou se expressando, ou simplesmente largando tudo para trás e o chefe só vai ver quando postar alguma coisa na internet. Né? Que, inclusive, também é algo que também se chama muito a atenção, porque as demissões por justa causa estão aumentando muito quando nós falamos do uso inadequado das redes sociais. Gente que fala mal da empresa na rede social, gente que posta coisa e fala uma coisa para o chefe, as mentiras. Então, existe também esse cuidado que você tem que ter. Mas, virando a página para o pós, esgotou todas as possibilidades. Dentro daquilo que o Lucas considera o máximo que você poderia fazer, principalmente nesses últimos meses, depois das mudanças que aconteceram lá e que você sentiu essa necessidade. Eu preciso... para o Lucas agora, né, que está recomeçando, porque você sai de uma empresa e vai recomeçar de alguma forma, ou numa outra emissora, ou qualquer coisa que ele deseja fazer agora, que ele vai fazer, é um recomeço. Esse recomeço, eu preciso também mudar alguma coisa em mim? Ou seja, eu preciso aprender a aguentar um pouco mais, ou a identificar antes para conversar de uma outra forma. Qual precisa ser a mudança, primeiro você, Luiz, para que eu não repita o mesmo erro num outro lugar?
É exatamente isso, avaliar o que eu acho que eu fiz que foi certo, o que eu fiz demais que deu errado e o que eu deixei de fazer. Não existe, a gente tem um critério de que eu fiz certo ou fiz errado. E que foi o que ele falou, inclusive. Eu me culpo porque eu estava me exigindo demais no lugar em que as pessoas não entendiam. Eu costumo dizer o seguinte, não é que deu certo ou deu errado, ou deu o resultado que eu queria, ou não deu o resultado que eu queria, mas ainda assim é um resultado. Naquele lugar, que não significa que no outro lugar... Pode ser. Então, é fazer uma análise mesmo. Acho que são duas coisas para quem vem de carreira, né? Primeiro é descobrir o que ele quer de carreira agora, em termos profissionais. O que eu tenho de know-how, background, experiência e para onde eu quero ir, abrir possibilidades. E como tem a questão do estresse do trabalho, fortalecer para que isso não se repita, porque a tendência é repetir. Tá. Né? Você então, continuar se cobrando muito, você continuar... Tá prestando atenção, né, Lucas? Eu tô aqui, eu não tô nem piscando. Eu olho para ele focado, às vezes eu olho pro bolinho da dossiê que tá me chamando. Mas... o açúcar como recompensa, tá tudo bem. Então eu vou ter que fazer uma análise mesmo, né? Eu tenho que identificar. Assim, não tem problema nenhum eu ser um excelente planejador, né, e me comprometer, mas que isso não me leve para um estresse. Tá, que eu não repita esse mesmo comportamento. Eu não repito o mesmo comportamento. E como eu tenho que me comportar, no caso do Lucas, a gente conversou muito sobre isso, no que diz respeito a falar sobre o assunto. Porque eu tenho uma teoria de que, dependendo de para quem você vai falar, o negócio vai ficar pior. E vai te atrapalhar ainda mais. E também o silêncio pode fazer com que você se lasque, porque daí a pessoa interpreta do jeito que quiser. Já te esquece também, né? Que foi o que eu falei. Que eu falei para ele, que pode acontecer isso. Sim. E daí, como que você acha que eu preciso me comportar na rede social quando eu passo por um problema como esse? Sim. Bom, o silêncio é o pior, porque você dá margem ao que estão falando interpretarem da forma que quiserem. A partir do momento que você não se silencia e coloca o que de fato te levou àquela situação ou àquela decisão, é o melhor. Porque é a sua versão, aconteceu contigo, não aconteceu com quem está falando. Então, você tem que colocar o que aconteceu contigo na sua... E pronto. E pronto. E encerra o assunto. Encerra o assunto. E, doutora, como é que eu faço para eu me proteger, para eu proteger a minha saúde dessa culpa que pode gerar o medo? Bom, primeiro, fazer um check-up aí completo. Sempre? Né? Sempre. Ver como é que são as taxas, como é que se você tem algum problema ali cardíaco, de base, e conversar com o seu médico para adotar medidas saudáveis, orientar uma dieta adequada para o seu estilo de vida, para o treino. Aqui ele é um atleta, né? Aí é mais fácil. Mas esse é o interessante, adotar medidas, hábitos de vida saudáveis. A gente não falou aqui, mas também evitar o tabagismo, né? O abuso de álcool. O de sempre, né, doutora? Que a gente passa a vida falando. Eu falo aquele que todo mundo sabe, mas na hora de colocar em prática, finge que não sabe, né? E, lógico, cuidar da saúde como um todo. Física, mental, espiritual. Nós somos seres completos, não dá pra gente falar só em corpo, assim. Eu bato muito nessa tecla na medicina. Quando eu sento na frente do paciente, eu não posso só olhar que seu exame de sangue tá bom, pode ir embora. Eu não sei se esse paciente está dormindo, está se alimentando, está com problema com a esposa, com o marido, com os filhos. Então, assim, o paciente é um universo, né? E a gente precisa entender ele como um todo. Então, acho que buscar essas 3 fontes ali, física, mental, espiritual, e se fortalecer, né? E, Lucas, dentro daquilo que você viveu, hoje você se sente mais aliviado? Eu estou dormindo. Comecei de novo. Um Lucas que se reencontrou, um Lucas que tem muita gratidão. Eu olho para os 5 anos que eu vivi lá, eu orgulho do que foi feito. É um orgulho muito grande do que foi feito, das pessoas com quem trabalhei, me senti muito abraçado. Pessoas de todas as emissoras da região vieram conversar comigo, porque eu acho que quando você trabalha bem, você trata bem as pessoas, a recompensa é você ser bem tratado também. Então ninguém brilha mais que ninguém, todo mundo pode brilhar, tem palco para todo mundo. Então, quando você trabalha dessa forma, as coisas acontecem. E eu tenho me apegado muito, se me permite dizer agora, só para encerrar minha fala, eu imagino que o tempo esteja curto, mas, se eu não me engano, está em Josué 1,19. Coragem para seguir. Coragem para seguir, exatamente. E eu vou encerrar o programa pegando a emenda do que eu já ia falar, dentro daquilo que o Lucas falou, agradecendo vocês pela lição de hoje, que a gente aprendeu muito. E obrigada, Lucas, de você abrir o coração para contar um pouco mais essa história para a gente. Eu quero dizer uma coisa para você. Sempre vai existir um recomeço. Isso é muito importante. A despeito da maneira como você aja, as pessoas podem entender ou não as tuas razões, mas todos vão te respeitar
a despeito daquilo que você viveu. Mas o importante é que você acredite que existe um recomeço. Sempre vai haver alguém para estender a mão para você. Sempre vai haver alguém que acredita em você. Sempre vai haver alguém que sabe do teu potencial no trabalho, porque hoje nós estamos falando de trabalho. Sempre vai existir pessoas em quem você pode confiar. Da mesma maneira que sempre existirão aqueles que não vão mais acreditar em você. Daí, você não vai precisar provar para eles, porque o dia a dia, quando você trabalha com idoneidade, quando você é sincero, quando você se dedica, quando você é bom para as pessoas, quando você é um companheiro de trabalho que pensa nos outros, as pessoas vão entender que este recomeço, ele vai acontecer naturalmente. Para alguns demoram mais do que para outros, mas você não vai deixar de realizar o seu sonho a menos que você desista no meio da caminhada. Porque o recomeço depende muito mais de nós e da maneira como nós encaramos aquilo que nós vivemos anteriormente do que das oportunidades que aparecerão. Porque você vai abrindo caminho e vai vivendo novas oportunidades quando você se abre para elas. Então, se você passou por uma situação como essa, não é um problema, é uma situação que é diferente daquele tradicional de você ir embora, você não querer ouvir as pessoas, você tira o ponto, você sabe por que você fez. Não importa aquilo que aconteceu. A Bíblia fala que nem Deus se lembra quando existe algum erro da gente, quando a gente entende que era hora de recomeçar. Então, recomece de onde você parou e acredite em você. Acredite que novas oportunidades surgirão. Porque quando você caminha com fé, você pode ter certeza, não é religião. É você acreditar que através da fé e da sabedoria e da tua competência, o dia a dia vai fazer com que as portas se abram naturalmente. A única coisa é o tempo. O relógio de Deus não é o nosso, mas isso não significa que ele não funcione muito melhor. Às vezes, aquilo que você pensa que é uma pausa que vai te atrapalhar, é só uma maneira de você reorganizar a tua vida para que você esteja melhor, mais fortalecido, para viver o excelente que está por vir. Porque o melhor sempre está por vir. A menos, mais uma vez, que você desista na caminhada. Não desista nunca de realizar o teu sonho. Não tem idade para isso, não tem tempo humano que possa fazer com que você perca uma oportunidade de ser feliz se você não fechar essa porta. Abra-se para viver aquilo que Deus tem para você. Serve para você, viu, Lucas? Tem muita coisa boa chegando. Um beijo para você. Um beijo, a gente se vê amanhã às 2h30 da tarde. Obrigada pela companhia.